A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, em uma nova etapa da Operação Sem Desconto, que apura o esquema de descontos indevidos em pensões e aposentadorias em todo o país. Stefanuto já havia sido afastado do cargo e demitido em abril, depois da revelação das fraudes envolvendo o órgão previdenciário. Nessa fase da investigação agora, policiais federais e auditores da Controladoria Geral da União cumprem 63 mandatos de busca e apreensão, 10 mandatos de prisão preventiva e outras medidas cautelares em 14 estados. Os suspeitos são investigados pelos crimes de inserção de dados falsos nos sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial. E é importante a gente lembrar para quem nos acompanha, Alessandro Stefanuto foi indicado pelo até então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Na época, eu lembro bem, Larissa, quero aproveitar e já te chamar aqui para nossa conversa, a gente falou muito no Tempo News que o Lupe havia feito até uma defesa de forma até fora do tom na época, quando o caso veio à tona. Ele defendeu bastante o Stefanuto, mas nada como o tempo. Mas, Larissa, a gente já tem um posicionamento da Polícia Federal e do ex-presidente do INSS. O que a gente sabe até agora dessa operação? Tem, inclusive, parlamentar mineiro? Letícia, como você bem disse, o posicionamento da Polícia Federal foi esse detalhamento que você nos trouxe mesmo a respeito de quantos mandados, em quais estados que foram cumpridos. Então, esse é o posicionamento da Polícia Federal. Em relação ao posicionamento do Stefanuto, né, ele divulgou a defesa dele divulgou uma nota há cerca de uma hora a respeito do que aconteceu, dizendo o seguinte, né? A defesa vem a público esclarecer que, aí abrindo aspas para essa nota da defesa do Stefanuto, não teve acesso ao teor da decisão que decretou a prisão dele. Trata-se de uma prisão completamente ilegal, uma vez que Stefanuto não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração, colaborando desde o início com o trabalho de investigação, irá buscar as informações que fundamentaram o decreto para tomar as providências necessárias, segue confiante diante dos fatos de que comprovará a inocência dele ao final dos procedimentos relacionados ao caso. E como você me perguntou, Letícia, o nome de um parlamentar mineiro apareceu realmente entre ali os mandados de busca e apreensão, que é do Euclides Petersen. Essa confirmação veio há pouco e ele também divulgou uma nota de defesa. Vou ler também, abrindo aspas aqui. Recebo a ação com serenidade respeito às instituições. Reitero que nunca tive qualquer vínculo com o INSS, seus dirigentes ou decisões administrativas. Sobre a Conafer, reafirmo o que já disse em plenário, não tenho relação ilícita com a entidade e nunca participei de sua gestão. Defendo investigações rigorosas e confio plenamente na Polícia Federal, no MPF e no STF. Estou à disposição para todos os esclarecimentos e certo de que a verdade prevalecerá. Essa nota assinada pelo próprio deputado Euclides Petersen. Então, neste momento, é esse o cenário que a gente tem em relação à operação aqui em Brasília, Letícia. Falando só um pouco em Minas Gerais, esses dados, ontem teve inclusive um Bom Dia Ministro, o programa, e aí o Jornal Tempo, a gente participou, e aí a repórter de política Letícia Bernardetti até chegou a perguntar em Minas qual que era o número aí dessas fraudes, e o ministro chegou a responder que no caso aqui de Minas Gerais, por exemplo, 338 mil aposentados já receberam o reembolso, e aí é uma questão que o governo está correndo atrás justamente para poder estancar essa crise, é fazer esse reembolso o mais rápido possível. Mas aí tem um outro ponto que é importante a gente destacar também, que é Alessandro Stefanuto teve uma participação conturbada muito recentemente na comissão parlamentar mista de inquérito que investiga esses escândalos no INSS. Foi exatamente um mês que ele esteve na CPMI. Na ocasião, Stefanuto e o relator da CPMI, o deputado federal Alfredo
Gaspar bateram boca e apontaram o dedo um na cara do outro durante a oitiva do ex-servidor, levando inclusive a suspensão da sessão por alguns minutos. E aí, Larissa, falando em CPMI do INSS, hoje tem novos depoimentos. Eu vi até que o Tempo Brasília estava numa coletiva com o presidente da comissão, o senador Carlos Viana. E o que a gente espera aí para hoje? Qual que deve ser o termômetro da sessão? Olha, acho que a operação, né, esses mandados, tanto os mandados de prisão quanto os mandados de busca e apreensão, eles já estão dando o tom das declarações públicas dos integrantes da CPMI e do INSS, Letícia. Mais cedo, antes da sessão começar, a sessão que estava prevista ali para as 9 horas da manhã, mas antes mesmo disso, Carlos Viana concedeu uma coletiva de imprensa ali aos jornalistas no corredor da comissão, antes de entrar ali para as comissões, e foi questionado, né, sobre essa operação de hoje, e ele disse ali que agora essas pessoas vão ter que revelar a verdade, e ele também fez uma crítica a quem disse que a CPMI do INSS não daria em nada e etc., citando, né, esse desdobramento de hoje como algo importante e evidenciando, segundo ele, a importância do trabalho da CPMI. Então, para além do depoimento marcado para hoje, né, acredito que mais repercussões e mais declarações públicas a gente vai poder ter ao longo do dia na audiência marcada para hoje, justamente fazendo referência ao que a gente viu hoje, principalmente em relação à prisão do Stefanuto. Vamos ver, Letícia, como essa operação de hoje, e principalmente como a prisão do Stefanuto, vai causar ali repercussões da base governista e da oposição. Ou seja, o que eu trago aqui para a nossa reflexão a gente vai precisar observar como a oposição e como a base governista vai conseguir absorver o que aconteceu hoje, como que isso vai ser transformado, digamos assim, em narrativa e em discurso, seja para defender o governo federal, seja para atacar o governo federal. Então, vamos entender qual é o tipo de munição ou qual o tipo de narrativa que vai ser construída ali por esses integrantes hoje ao longo da CPMI e do INSS, e como que isso pode afetar tanto o governo federal quanto a oposição em relação às gestões anteriores. Letícia.